nesse tempo de quarentena. Eu mandei para você ontem, né? Primeiramente aqui, né? Quem está entrando pela primeira vez, aí nós estamos aqui ao vivo com uma das maiores autoridades do Brasil, né? Apóstolo Géser, que eu tenho o privilégio de ser o sobrinho dele e ser também filho dele espiritual, e a honra que ele nos dá nesses dias de parar todas as suas atividades às 11 horas até meio-dia e estar ministrando esse tema tão importante que é sobre escatologia, as coisas dos últimos dias. Então, você que está entrando agora, saiba que você é um privilegiado de estar olhando, né, pelo apóstolo Géser, de estarmos com ele aqui ao vivo, né, nos dando essa honra. Você ainda pode clicar, nós estamos com mais de 100 pessoas, você pode clicar aqui embaixo, a minha caneta não vai, mas aqui embaixo você tem o ícone, que é um aviãozinho. Você pode chamar 10 pessoas, amigos seus, de seus relacionamentos, para entrar e ser muito abençoados. São, aqui em São Paulo, 11 horas e 9 minutos. Nós temos gente de tudo quanto é lugar participando, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso. Daqui a pouquinho entra meu filho Daniel de Portugal. Então, louvado seja Deus pela sua vida, você que está entrando agora, nesse momento, né? Só repetindo, a ministração de segunda e a de ontem sobre esse tema já está no nosso aplicativo e você pode ter acesso gratuitamente para você ver quanta riqueza que nós recebemos segunda e ontem. E se você tem perguntas, dúvidas, você pode enviar que o apóstolo Géser vai estar respondendo. E eu queria começar aqui, você dando uma saudação e começando a responder algumas perguntas que eu te mandei aí, que o pessoal está questionando um monte de coisa, né? Muito legal. Bom, a paz do Senhor para todos, um dia abençoado, mais um dia de bênção, mais um dia de milagres, mais um dia do sobrenatural de Deus e mais um dia que Deus deu de vida e ar para você respirar. Muito feliz de estar aqui com o apóstolo Joel, da Igreja Metodista Renovada. Aliás, me deram a carteirinha renovada já, né? De pastor auxiliar. Então, esse ano eu sou novamente pastor auxiliar. Ó, glória a Deus, né? Só estou esperando o salário, mas até hoje não veio. Mas um dia vem o salário. Degrau por degrau, hein? Daqui a pouco você está lá em cima já. Santo de Israel. Meu pai. Então, algumas perguntas que você me passou, meu filho, eu vou tentar responder algumas delas. Com relação à maçonaria que me perguntaram, é óbvio que eu não posso, assim, em áudio vivo, estar declinando nomes de pessoas, né? Isso é totalmente antiético. Mas, hoje em dia, é tão fácil, porque a internet agora, ela abriu a maçonaria. Então, por exemplo, se você entra na internet e pede assim, quero saber os maçons evangélicos de São Paulo, vai aparecer a lista de todos os maçons evangélicos de São Paulo. Quero saber os maçons evangélicos de Brasília, vai aparecer os maçons evangélicos. E ali você tem a lista dos pastores que fazem parte. A gente não pode esquecer que a maçonaria entrou no Brasil através de pastores, né? Não vou falar denominação também, uma questão de ética, mas uma denominação trouxe a maçonaria. A maçonaria não entrou no Brasil simplesmente por entrar, ela veio através de pastores evangélicos dentro da igreja. E muitas denominações entraram nesse projeto. Existe uma denominação grande em São Paulo que se dividiu da outra, que também era... como se fala assim, aqui eu posso falar porque é público, né? Essa questão. A Igreja Presbiteriana Independente, ela se desligou da Igreja Presbiteriana, eu tenho cópia dos concílios disso, se desligou por causa da maçonaria. Ou seja, os pastores presbiterianos que não aceitaram a maçonaria acabaram saindo e abriram a Presbiteriana Independente, para que se livrasse da maçonaria. Só para ter uma ideia de como isso é forte no meio da igreja evangélica. Essa é a primeira pergunta que está respondida. A segunda pergunta que alguém fez também, se até gostei da palavra que
a irmã usou, se o anticristo vai ser bonzinho no começo ou até a metade da semana, né? Porque, infelizmente, aqui no áudio, a gente não consegue entrar muito nos detalhes, porque senão nós faria 3 meses aqui falando, né? Mas então a gente acaba passando algumas coisas por cima e pode gerar dúvida. Então, só para esclarecer essa pessoa e muitos outros que talvez tenham essa dúvida. É um estudo que nós vamos ter que fazer sobre as 70 semanas de Daniel. É um estudo longo que pode ser feito numa outra ocasião. E, biblicamente, 69 semanas já se cumpriram. E a gente sabe que semana, neste caso, biblicamente, é ano. Então, é 69 semanas de anos que já se cumpriram. E todo mundo que estuda esse assunto sabe que a última semana de Daniel, que vai completar 70 semanas, ou 70 vezes 7 anos, ela ainda não aconteceu. Houve uma pausa. E ela vai acontecer exatamente no tempo do fim. Diz as grandes opções, as grandes linhas teológicas, que no início da última semana, que é de 7 anos, o anticristo vai aparecer na última, quando começar 7 anos. Só que ele vai aparecer de uma forma muito boa, como solução para problemas. Ele vai aparecer para resolver problemas mundiais, para trazer a paz mundial, para trazer o encontro político mais poderoso do mundo. Todo mundo vai gostar disso. E durante 3 anos e meio, que é metade da semana de Daniel, ele vai ser bonzinho, como diz a irmã. Ele vai ser muito bonzinho. Não vai ter marca da besta, não vai ter nada disso. Ele é só um governador mundial. E todo mundo vai gostar dele. Mas quando chegar na metade da semana, a Bíblia diz que ele vai quebrar a aliança. E uma das quebras da aliança vai ser com Israel, porque diz que ele vai se sentar, nesse período, no templo que já foi construído em Jerusalém, vai se sentar no Santo dos Santos e vai dizer que ele é Deus. Nessa hora começa a grande tribulação, porque ele vai mandar marcar todas as pessoas para adorá-lo. E quem não receber a marca da besta, então não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder negociar, e vai ser martírio de todos aqueles que não aceitarem a marca da besta. Então, eu creio, dentro dessa linha, que nos 3 anos e meio inicial, nós vamos estar aqui ainda, nós vamos conhecer o anticristo. Ele não será considerado pelo mundo como anticristo, ele será considerado como governador mundial que vai ajudar o mundo a resolver seus problemas. Certo. Mas também creio que quando der 3 anos e meio, quando a igreja for arrebatada nesse período da metade da semana, então aí ele se revela como anticristo, e aí eu tenho prova bíblica para isso. E só para completar aqui, apóstolo Joel e todos que estão nos ouvindo, você vai ouvir correntes teológicas diferentes. Como eu disse, quando começa a chegar na parte final, a Bíblia não dá todos os detalhes claros. Então, muita coisa é interpretação. Então, tem corrente que diz que o arrebatamento da igreja vai ser logo no início da última semana, ou da semana de Daniel. Logo que o anticristo aparecer como um homem governador bonzinho, já arrebatamento. Essa é uma linha. A outra linha é a da metade da semana, quando depois que ele se tornar bonzinho e quebrar a aliança, o arrebatamento. E a última linha, que é a menor, graças a Deus é a menor, que diz que nós vamos passar por todas as 7 semanas de Daniel, e só no final que seremos arrebatados. Então vamos passar pela grande tribulação, pela marca da besta e assim por diante. Eu particularmente tenho a minha teoria, que é pela metade da semana. Mas quando a gente entra em discussões teológicas, a melhor coisa é aquela que eu te dei a resposta. Eu não sei com certeza qual vai ser a linha, mas onde tiver o primeiro arrebatamento, eu estou junto. É isso a resposta. Então, aí resolveu. Resolvi o problema. E alguém falou alguma coisa muito no en passant sobre a questão do 5G e de outras teorias. Isso aí eu queria deixar para depois, porque nós vamos ter que entrar nesses detalhes mais para frente. Tá. Tem uma pessoa lá de Mato Grosso que perguntou se a mulher pode ser maçom. Né? Eu sei a resposta, mas se você pudesse responder.
No início da maçonaria, não era possível, era só os homens. Mas até a maçonaria entendeu que precisaria pegar a família. Então, eles começaram a abrir. Hoje, existem as filhas de Sara, que são as mulheres maçônicas. E tem os jovens, que é agora uma outra linha da maçonaria só para jovens. Então, o que eles estão fazendo? Aquilo que era só o homem, hoje eles estão querendo pegar a família. Então, hoje a mulher pode ser maçom através de uma linha da maçonaria, e os jovens também podem ser maçom através de uma outra linha da maçonaria. Muito bom. Na verdade, os jovens, a linha dos jovens chama Demolei. Eu fui maçom por 2 anos, o senhor lembra, né? Uhum. Eu fiquei na maçonaria 2 anos, levado por uma pressão de uma liderança da igreja. Eu fiquei na maçonaria 2 anos e quando eu comecei a estudar a maçonaria e ver as implicações espirituais, e eu era de uma denominação que a maçonaria é como se fosse um clube, né? Uma associação que eles não veem maldade nenhuma. E quando eu comecei a ter acesso a livros e ver as coisas lá dentro, um dia no púlpito, né, da igreja que eu era pastor, eu renunciei publicamente todos os vínculos, alianças e me desliguei da maçonaria. Mas a maçonaria, ela tem um argumento, né, de que ela nasce lá, né, na construção do Templo de Salomão com 2 homens. E ela entra no Brasil, na verdade, o evangelho entrou financiado pela maçonaria, porque a maçonaria tinha interesse de andar junto, como ela anda junto até hoje. E as pessoas, como você disse, se tiverem acesso, né, colocar lá no Google e tiver acesso, elas vão ficar espantadas de saber de alguns grandes nomes que são da maçonaria. Essa questão da maçonaria é também um outro estudo, né? As pessoas fazem as perguntas e não dá para responder maçonaria assim, ó, que faz parte da pirâmide do novo governo mundial. Você pega a pirâmide, na nota de $1, você vê a pirâmide e lá em cima da pirâmide tem o olho, que é considerado o olho que tudo vê. E eles têm uma série de rituais, níveis que você sobe, e um dos grandes rituais é quando chega-se no grau máximo de uma das linhas mais famosas, que é o grau 33, quando o cara se torna o mestre da maçonaria, e somente neste momento é que ele descobre que o Baphomet, quem que é Baphomet? É um bode, né? E ele descobre que esse bode é o próprio Lúcifer. E nesse momento eles não podem mais sair da maçonaria. Ou sai morto ou sai liberto pelo nome de Jesus Cristo. Então, essa é a questão. E a maçonaria domina a economia. A maçonaria domina a economia. Eu acho que isso é suficiente por enquanto. Igual você falou, só aí já é uma linha para ficar falando aqui uns 3, 4 meses, né? Vamos continuar aqui sobre o Apocalipse, então, dentro daquilo que você tinha iniciado, né? Eu fiz até aqui algumas anotações aqui. Você falou da tribulação, né? Depois você falou sobre quando, né, a questão das cabeças, né? Da cabeça, das cabeças, dos chifres. Aí você deu um detalhamento dos 365 dias, né, das diademas, você falou do leopardo, dos pés de urso, da boca de leão, do dragão. Aí você vai numa crescente, né? Quando você começa a traçar uma linha teológica do Apocalipse, você vai numa crescente. Você vai entrar hoje nas igrejas ou não? Eu pretendo pegar um outro campo hoje. Não, eu queria continuar o livro de Apocalipse, capítulo 13, quando nós começamos a falar pela Bíblia, quem é o anticristo, e depois fomos para Daniel para ver as características do anticristo. Eu parei no verso 11 do capítulo 13 de Apocalipse. E o verso 11 vai falar de uma outra besta que aparece. Lembrando, para quem entrou agora, que quando o Apocalipse fala de besta,
está falando de um homem de autoridade no mundo. Então, essa terminologia besta não tem nada a ver com o que a gente fala aqui no português, né? Seu besta, né? Não tem nada a ver com isso. Besta é um homem de autoridade. E a Bíblia fala, no capítulo 13, sobre a besta, que é o anticristo, que nós detalhamos ontem. E aí, quando chega no verso 11, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Falava como dragão. Veja, então, depois que apareceu o anticristo e apareceu toda a característica dele, agora, apóstolo João tem uma segunda visão, uma outra besta surgindo do mar. Por que do mar? Não é a da água, tem que entender isso. O mar é multidão de pessoas. Então, esse é o significado de mar nesse texto. Então, dentro de uma multidão de pessoas surge uma outra besta. Esta besta tem 2 chifres. Lembra que o anticristo, do capítulo 13, ele tinha 7 chifres, ou seja, ele está tendo debaixo dele, ou do lado dele, 7 autoridades, 7 governadores de autoridade. Essa outra besta, que é esse outro homem, ele tem 2 chifres. E nós vamos ver pela descrição que ele é religioso. Então, aqui a primeira separação que é importante. O anticristo é a besta civil. A segunda besta de 2 chifres é a besta religiosa. E nós vamos perceber pelo texto que a besta religiosa vai ser uma espécie de ajudador do anticristo, para fazer com que as religiões também adorem o anticristo. Porque na primeira fase ele é só governador mundial, toda a parte civil, toda a parte militar, os governadores, as leis, tudo está debaixo dele. Mas aí ficou fora a questão religiosa. Então João agora está vendo uma outra besta, que é uma autoridade religiosa, que tem 2 chifres. Eu tenho uma interpretação dos 2 chifres. Como eu disse para você, apóstolo Joel, para todo mundo, muitas das coisas é interpretação a partir de agora. Não existe alguém que diga é isso e acabou. Não tem. Então, qual é a interpretação que mais... eu uso mais aquela que todo mundo, os teólogos, os que estudam essa área, entendem. São 2 chifres religiosos. Um deles é o Papa. O outro é a igreja evangélica, que é ecumênica. Então, o ecumenismo na igreja evangélica é um dos chifres e o Papa da igreja católica é o outro chifre. Então, nós temos aqui uma autoridade que vai juntar os católicos com todas as outras religiões que são consideradas ecumênicas. E é interessante... Só um parênteses aqui, talvez. Vamos pensar que as pessoas... É que você está falando, né? Você tem um nível aí meio alto, né? Então, vamos pensar que tem pessoas simples aí que não sabem nem o que é ecumenismo, né? Tem pensando assim, meu pai, será que eu vou comer um ecumenismo hoje no almoço? Então... Então, o que é ecumenismo, né? Seria importante você explicar porque, né, da onde que eu venho também, da igreja que eu venho, eu também esse movimento ecumênico, né? Ok. O ecumenismo, que nós não vamos comer no almoço hoje, ele é uma, vamos chamar assim, uma linha religiosa que considera que todas as religiões têm o mesmo Deus e que considera que todos os adeptos dessas religiões são irmãos em Cristo. Então, veja, como que pode, dentro do ecumenismo, eu considerar que o Deus do hinduísmo é o mesmo Deus meu? Como que eu posso considerar que o Deus Alá dos muçulmanos é o mesmo Deus mesmo? Para mim, não tem como. O meu Deus é outro Deus, é o Pai de Jesus Cristo. E para mim, para diferenciar, onde Jesus Cristo não morreu na cruz, não ressuscitou e não é o único Filho de Deus, é uma religião que não tem nada a ver com o meu Deus. Então, dentro do ecumenismo, significa, não, mas a gente tem que ser unido, porque Jesus disse que todos têm que ser unidos. Não, Jesus nunca disse que a gente tem que ser unido com aqueles que não fazem parte do reino de Deus. Ele nunca disse isso.
Então, tem religiões que hoje, por exemplo, infelizmente, as igrejas, algumas denominações mais antigas, protestantes, principalmente nos Estados Unidos, são muito ecumênicos, ou seja, podemos estar junto. Eu não sei se você viu uma das questões do Papa Francisco, ele conseguiu reunir diversos líderes de religiões num concílio, onde todos se abençoaram. Ou seja, o budista estava lá abençoando, o judeu, que dentro da linha judaica também estava lá, o muçulmano, o hinduísta, e todo mundo, dizendo que somos todos irmãos. E isto é uma religião só que vai ser levantada, ecumênica, para poder se filiar ao anticristo. Porque senão não bate. A religião verdadeira, quando a gente fala da religião verdadeira, que não é ecumênica, nós vamos entender que não é possível aceitar o anticristo. Não é possível aceitar o ecumenismo, não é possível aceitar a maçonaria. Então, existe aquilo que nós chamamos de a religião dos remanescentes fiéis, que não são ecumênicos, não são maçons, que não aceitam o pecado, que querem fazer a coisa certinha e que andam na contramão. Eu acho que deu para explicar, mas se não explicou, é só fazer a pergunta e mandar. Aqui no Brasil, né, esse movimento ecumênico ele nasce de uma tentativa do catolicismo de juntar as igrejas e denominações de diversas crenças. Então, por exemplo, se junta aí a presbiteriana, a batista, algumas igrejas declaradamente, mas também se junta o candomblé. Eu vou ser bem pesado aqui, lá na Bahia. Então, o candomblé, os rabinos, eles pegam os pais de santo. Então, quando você ouve na televisão, você que está me ouvindo aí, né? Você ouve na televisão, assim, olha, haverá uma missa ecumênica ou um culto ecumênico. Você pode ter certeza que é essa coisa que está por trás. É a junção, uma tentativa de unir todo mundo, inclusive os evangélicos, que a Igreja Católica está tentando, né, puxar. Vamos deixar aqui bem claro, né? Nós aqui, como Mentorice Renovada, as igrejas sérias não pactuam com isto. Por exemplo, eu fui uma vez fazer um casamento numa igreja anglicana, e a pergunta que fizeram lá para mim foi o seguinte: o senhor participa do CONIC? CONIC é um órgão ligado ao ecumenismo. Eu falei, não, a Renovada não participa, nós não somos filiados. Então o senhor não pode fazer o casamento na anglicana. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei para os noivos, ou vocês fazem com outro pastor, mas eu não posso, eu não vou fazer também. Você vê que eles vão criando regras para te forçar a estar dentro do movimento ecumênico. Né? Então, mas muito boa a sua explicação. Nós não vamos comer hoje, então, ecumenismo no almoço. Vamos lá. Não, nem a CONIC. Nem a CONIC. CONIC é sobremesa. É sobremesa. Você sabe que quando eu era tradicional e não tinha essa visão espiritual, de guerra espiritual, eu fui nas reuniões do CONIC, eu participava do CONIC, achava até bonito, né? Mas porque eu não tinha entendimento. E esse é o grande problema de muito crente que se envolve em tantos movimentos errados por falta de conhecimento, porque não vão procurar. Eu era um ignorante. Então, graças a Deus, eu também fui liberto disso, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Amém. Vamos lá, capítulo 13, verso 11. Isso, verso 11. Aí apareceu essa besta com 2 chifres, que é uma autoridade espiritual. Verso 12 diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, veja a estratégia do anticristo, né? Ele quer dominar o mundo e vai dominar o mundo, porque a palavra de Deus diz que vai acontecer isso. Então, ele está dominando politicamente, ele está governando civilmente, mas ele não tem a religião do lado dele. Então, quando se levanta um líder religioso que é ecumênico e junta diversas religiões, então agora ele tem 2 forças aliadas. Ele tem a área civil e agora a área religiosa. E a área religiosa vai ajudá-lo para que as pessoas creiam nele, porque o próprio ecumenismo e a própria religião falsa vai dizer que realmente, por causa dos milagres, então o anticristo é o Deus que desceu na terra e para os judeus será
o Messias que estavam esperando, e vai ser terrível. Para a nova era, ele é uma Maitreya, e assim por diante. Então, religiosamente, é essa falsa também adorem o anticristo. Podemos continuar aqui? Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Novamente, como é fácil enganar o povo com sinais e maravilhas. E às vezes as pessoas perguntam, mas um camarada que é falso profeta, está dentro do projeto do diabo, ele pode fazer esse tipo de milagres? É lógico que pode. Eles têm poder sobre a natureza também. Ou você não acha que muitas tempestades não foram provocadas? Pensa hoje, não sei se tem alguém aqui que participou de terreiro algum dia na vida, se alguém está me assistindo. Eu fico impressionado como é que um pai de santo pega 1 litro de álcool e toma 1 litro de álcool e não fica bêbado nem cheirando. Isso não é um milagre? Isso é um grande milagre. Se você for na África, é impressionante. Um feiticeiro da África, ele faz levitação. Ele sobe, sentado, ele sobe 2 metros de altura. E eu já vi casos do feiticeiro desaparecer no meio das pessoas e aparecer em outro lugar, foi trasladado. Então, os seres espirituais que operam através de Satanás, eles têm a autoridade que eles receberam dos céus, não perderam isso. Eles têm um limite que Deus permite, mas eles têm. Então, esse homem vai fazer sinais e maravilhas. Todavia, quando o anticristo estiver reinando, nós vamos estar dentro de... Nós não, né? Graças a Deus não vou estar lá. Mas quem estiver aqui na época do anticristo vai ver o quê? Uma tecnologia que hoje só tem um início da tecnologia que faz coisas que são quase reais. Né? Por exemplo, você vai ler ali mais para frente que ele fez uma imagem, a besta faz uma imagem, eu já estou correndo um pouquinho, e essa imagem fala. E todo mundo se admira, como se ele conseguisse fazer uma estátua reviver. E as pessoas falam, tá vendo? Mas, queridos, presta atenção hoje. Eu assisti a primeira apresentação do holograma da Microsoft. E a Microsoft fez a apresentação do holograma e eles foram muito sinceros, porque era tão real, que eles disseram, já está pronto, só que nós não temos ainda recursos para transformar isso em fabricação. Mas eu fiquei impressionado, aquela mulher falando com aquela roupa normal, explicando tudo em inglês, e de repente ela, na mão dela, ela solta o raio necessário da tecnologia e na frente dela aparece uma outra mulher igualzinho a ela, com a roupa dela, e ela disse assim, a primeira, eu não sei nada de japonês, mas o meu holograma vai falar em japonês. E o holograma falou exatamente em japonês. E se você olha para as duas, você não sabe quem é verdadeiro e quem é falso. Então, é fácil montar uma estátua em holograma que vai falar. É muito tranquilo isso. Você sabe que lá nos Estados Unidos tem igrejas que já usam, os pastores usam holograma. Eles ministram na igreja sede e o holograma fica nas congregações. E é tão real que as pessoas pensam que é o pastor que está lá mesmo. Porque é a imagem perfeita. É a imagem perfeita. Então, imagina como... a gente fala, como que o anticristo vai controlar as pessoas, né? Não, eu desligo a televisão, eu desligo o meu celular, eu fecho a porta, eu desligo a luz. Querido, ele vai ter centenas ou milhares de hologramas dele que atravessam parede porque é imagem. E vão entrar dentro da sua casa com coisa. Então, é uma coisa que a tecnologia hoje já está mostrando como é que vai funcionar. Agora, eu não quero ver isso no futuro, quero só conhecer isso, porque vou insistir, eu não espero o anticristo, eu espero o arrebatamento da igreja. Aleluia. Amém. Olha o que o pastor Marcelo do Rio, da Metodista Renovada, está dizendo. Os cantores estão gravando vídeos com cantores mortos através de holograma. Ó. Olha aí, olha aí. O verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, ou diante do anticristo. Dizendo aos que habitam sobre a terra
que façam uma imagem ao anticristo, aquela que ferida a espada sobreviveu, ou seja, uma das 7 cabeças ou um dos governantes que está com ele. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quando. Então, os hologramas é que vão, na verdade, dominar através dessa tecnologia, e através disso ele faz todo mundo inteiro, quem não adorar, quem não se prostrar diante da imagem da besta, vai ser morto. E verso 16, a todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Bom, nós já explicamos sobre 666 ontem, né? Foi a semana passada. Foi tão longo, mas foi ontem. Já explicamos sobre isso. E aqui está a verdade sobre o anticristo e sobre o falso profeta. Então, eu tenho 2 meia, os 6 do anticristo, os 6 do falso profeta e os 6 do diabo, que dá 666. Uma outra questão que se discute muito é sobre a marca da besta. Isso. Essa é uma outra questão extrapolante. Cada vez que aparece uma coisa nova, as pessoas falam, essa aqui é a marca da besta. Né? Primeiramente, quando saiu o código de barras. O que é o código de barra? Aquele código que sai no produto, que tem aquele monte de listinhas no produto. Então, ali, se você pegar as 3 listas maiores, são 3 listas maiores, se você pegar todas elas, uma delas 6, a do meio é 6, a última é 6. Então, como as 3 listas maiores davam 666, todo mundo começou a dizer que aquela seria a marca da besta. Ok, ficou aquele alvoroço, mas de repente já não é mais aquilo. Agora saiu o chip, né? Por causa da questão de segurança, saiu um chipzinho onde é do tamanho de um grão de arroz, que você é colocado ou no dorso da mão direita, normalmente é aqui, não na testa, mas é mais aqui, e ali você vai ter todos os dados seus desde que você nasceu, todos os seus documentos, quem é você, seu sangue, vai estar tudo ali registrado. E é o absurdo, né? Que quando lançaram isso a primeira vez, a desculpa, vamos dizer assim, eu chamo de desculpa, mas para eles o argumento era por causa da segurança, por causa de roubo, por causa de assalto. Mas é uma coisa tão absurda que se o ladrão vai roubar, ele corta a mão do cara e leva o chip junto. Não, você entende? Não é o chip que vai dar segurança para ninguém, mas isso é uma tecnologia para começar a controlar. Hoje em dia, já se fala de coisas mais profundas. Por exemplo, já estão falando, né? Eu não tenho prova disso, ninguém provou, mas é só aquelas coisas que se faz por aí, das vacinas futuras que vão sair. Então, quando você receber uma vacina, por exemplo, quando sair a vacina do Covid-19, nessa vacina vai conter coisas dentro dela que vão gerar de algo que foi implantado junto com a vacina. É possível isso, né? Eu vi um país que estava lançando, agora eu não lembro o nome do país, é tanta coisa que já não lembro o nome. Estava lançando uma marca laser, invisível, nos bebês assim que nasciam. Então, quando o bebê nascia, já, em vez da certidão de nascimento, punha uma marca laser sem nenhum visível, nada visível na testa. Né? Agora, nós temos que entender por que na mão direita e por que na testa. Eu entendo, Joel, agora sim, a meu entendimento, né? Posso estar errado, mas eu não entendo que vai ser uma marca visível. Eu não entendo isso. Eu entendo de... Você vê hoje, né? Banco, né? Tem bancos hoje que você põe o dedão. O que estão usando? Estão usando a tua digital. Então, não precisa ser algo implantado no seu corpo para controlar você.
é só começar a controlar. Todo mundo tem que ter digital em algum lugar. E a partir daí você... É como a portaria eletrônica, né? Que é digital. Exatamente. Se você não puser lá, você não entra. Então, se você vai comprar e tem que pôr digital e o digital não está lá, você não pode comprar. Não precisa ter uma pessoa na porta, né? Como alguns filmes passaram, o cara lá olhando você na testa, você não tem a marca na testa, né? Não vai ser assim. Eu não creio, eu particularmente, não creio que vai ser uma marca visível, mas algo que vai usar o seu próprio corpo. Por exemplo, tem outros estudos sobre a íris do olho, que a íris do olho também identifica o sujeito. Então, pela íris do olho, você pode ser controlado, né? E a movimentação das pessoas são controladas por N motivos. Por exemplo, o celular, né? Eu achei demais. Lá na China, as pessoas entrando, muita gente entrando numa loja, e aí você vê cada um deles sendo como se fosse fotografado, né? Parece assim, as marquinhas de quem está no controle da máquina, e cada vez que aquela maquininha passa, ele fica sabendo se o cara está com vírus, se está com febre, não precisa chegar perto, não, de longe. Se está com quem é a pessoa, os dados da pessoa. Então, a China hoje é um país que já está muito avançado no controle das pessoas. As pessoas não conseguem mais. E o 5G, que nós vamos falar depois, não vamos falar hoje, é uma das maneiras mais fáceis de controlar o ser humano através do celular. Por isso que ainda é uma luta, uma guerra, muitos países não estão aceitando, porque a questão não é só da irradiação, né, como os cientistas estão falando. Uns defendem que vai ter mais câncer, outros falam que não, a radiação é igual do 4G, então não tem nenhum problema, e assim por diante, mas o que está por trás é que interessa. Então, aqui eu falei do anticristo, falamos das características, falamos como que vai acontecer, e eu quero terminar do anticristo dizendo o seguinte: eu não espero o anticristo, não me preocupo. Mas você pode ver que a maior curiosidade das pessoas é sobre o anticristo. Mas eu quero, a partir de amanhã, se for possível, falar daquilo que nós esperamos, que é o arrebatamento da igreja. Muito bom. Olha, são 11h46 em São Paulo. Aleluia! Olha, que bênção, quanta coisa preciosa, quantas revelações estamos recebendo. Olha, estamos estudando aí, né, capítulo 13 de Apocalipse, chegamos ao verso 16, com muitas revelações, entrando em vários detalhamentos aí muito preciosos, e como o apóstolo Géser disse, né, há uma revelação, são muitas interpretações, mas nós devemos ter um pensamento só. Se você começar a se cercar de muitas informações, você corre o risco de ter um grande problema, né, espiritual e até teológico. Então, é importante que você receba essas revelações dessa forma tão clara, tão simples, porque elas estão baseadas na palavra de Deus. Dá tempo ainda de você, daqui a pouquinho ele vai estar concluindo, daqui a pouquinho o apóstolo Géser vai estar orando por mim, por você, pela sua família e por pessoas que você sabe que precisam, né? Então, numa quarta-feira linda como está em São Paulo e linda como está na sua cidade, seu estado, você pode receber uma oração. Então, se você tem contatos, aproveite esses momentos finais agora aqui. Você tem não mais do que 12, 13 minutos para você compartilhar agora esse Instagram e você poder chamar pessoas. Olha, vai ter uma oração, eu queria muito que você participasse dessa oração. Tá bom? Apóstolo Géser, vamos pensar assim sobre essa questão apocalíptica, né? Quer dizer, a gente tem que ter muito pé no chão, muita consciência da revelação, porque existem muitas coisas, muitas teorias e teologias, falando de tudo um pouco, né? Alguns, quando teve o Papa há 3 anos, de 3 mandatos atrás, quando um Papa subiu, né? Ele subiu e todo mundo achava que ele era a besta, lembra? Foi um negócio meio de doido nas igrejas. Por causa dos sinais, né? É que houve um Papa, né, que foi recentemente, né, um dos últimos aí que renunciou, que foi coisa assim anormal dentro do papado. E no dia da renúncia, no dia que eles se levantaram, caiu um raio exatamente em cima do Vaticano. Isso foi noticiado e mostrado. Então todo mundo falava, tá vendo?
o raio do céu mostrando quem é. Mas, na verdade, o Papa Francisco, o que ele está fazendo hoje é uma coisa muito interessante. Ele está tentando unir o mundo. Todas as palavras deles é de unidade, é unidade na política, tentando parar as guerras, unidade das nações e unidade das religiões. Ele é o Papa que, na minha opinião, está preparando como das cabeças, né? Um dos chifres, preparando a entrada do anticristo que vai acontecer a qualquer momento no mundo. Né? A gente sabe disso pelo tempo do fim. Mas depois dele, segundo alguns especialistas, depois desse Papa, virá um outro que esse sim, esse é o último. Pela contagem do número de papas, eu não gosto de entrar muito nesse assunto, mas alguns que pegam a contagem dos papas, quantos foram, qual a sequência, o motivo de cada um. Então, eles afirmam categoricamente que o Papa Francisco, a função dele é preparar o mundo para a unidade. E o próximo, então, será aquele que vai ser um dos chifres do falso profeta. Isso é o que falam por aí, querido, é só entrar na internet, tem N pessoas falando sobre esse assunto, e por isso que eu não gosto muito de entrar nisso, eu gosto mais de ficar na palavra, o que a Bíblia está dizendo, que é o que mais importa para mim. É verdade. E é o que você falou, né? Independente das correntes teológicas, das suposições e teorias e teologias, eu acho que o importante, o que você falou ontem me marcou muito, né? Você trouxe uma pérola muito grande ontem, saber de que o final dos tempos estão aí. Você, sempre que você ministra aqui na Metodista Renovada Sede, você tem uma ênfase muito forte, nós somos a última geração, né? Você fala muito, né? Somos a última geração, né? Da 1/10 hora, lembra? Você ministra muito sobre isso. Então, nós temos que olhar todos esses sinais atuais, né, que nós, né, estamos vivendo hoje, dessa vírus, né, e dessa crise mundial que está abatendo as nações. Temos que olhar isso como um dos sinais da volta de Jesus que nos despertam para duas coisas, né? No meu ponto de vista. A primeira delas, de nós estarmos mais firmes no Evangelho. Tinha muita gente, né, levando o Evangelho de qualquer maneira, brincando com o Evangelho. Uma hora é firme, outra hora não é firme, uma hora é fiel, outra hora não é fiel. Uma hora vai para a igreja, outra hora não vai para a igreja. Então, as pessoas estavam muito distraídas com as coisas desse mundo. Então, agora é uma hora de a gente firmar mesmo, porque a coisa está chegando. Em segundo lugar, nós temos o enfoque de que nós não podemos deixar a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, né, viver tudo isso sem ter uma esperança e o privilégio de estar lá. Lógico, eu não termino meu seminário. E se você pegar alguns casos passados, você não pode entrar na paranoia que já entraram no passado. Teve uma líder que disse que o fim estava chegando, que era melhor todo mundo vender tudo, armazenar coisas e subir para o alto do monte, porque Jesus disse fugir para os montes, e fez todo mundo vender casa, vender isso, e foram para o alto do monte, e Jesus não veio. E perderam tudo. Né? Teve tantos casos desses na história. O que a gente não pode é também ficar, não, então Jesus está voltando, não vou fazer mais nada. Né? Vamos esperar Jesus voltar. Não, mas nós vamos ser cobrados pelos talentos que ele nos deu. Você não pode esquecer disso. Enquanto tiver fôlego de vida em você, você tem obrigação, diante de Deus, de multiplicar os talentos que ele te deu. Você não pode fazer como, vou enterrar meu talento porque Jesus está voltando. Né? Não é isso que a Bíblia fala. E também outra coisa muito importante que nós vamos tocar nesse assunto, falar do arrebatamento. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e ele espera que todos sejam salvos. Então, essa questão, os sinais estão aí, é verdade, mas nós não podemos esquecer da misericórdia de Deus, que ele ainda tem pessoas para serem salvas. Quem sabe alguém da sua família. Né? Eu não consigo imaginar o camarada falar, não, que bom, vamos ser arrebatados, não vejo a hora. E aí ele olha, a minha família que se vira. Espera um pouquinho. Que egoísmo é esse?
Você quer ir para o céu e deixar sua família para o inferno? É isso então, aí. esse estudo é para te alertar. Duas coisas que o apóstolo Joel falou perfeitamente. Primeiro, você tem tempo ainda para se arrumar. Você tem tempo para ser uma das 5 virgens sábias. Preparar o seu azeite, estar firme na palavra, cheio da unção do Espírito Santo, andar em santidade. Isso é sério. A segunda, quem precisa ainda ser salvo para que não precise passar por isso e que junto com você vai para o céu e você não precisa ser cobrado daquelas vidas que você deixou. Então, leia esse estudo todo que nós estamos fazendo aqui com 2 finalidades. Evangelizar rapidamente e entrar em santidade rapidamente. É isso que eu tinha para falar, Joel, em nome de Jesus. Muito bom. O apóstolo Robert Dudo está falando sobre isso todos os dias agora, no seminário sobre chamado. Muito interessante, ele está testificando isso, da importância Amém. Da nossa fidelidade, da nossa permanência, da nossa seriedade com aquilo pelo qual nós somos chamados, né? Amém. Todos os dias ele está falando isso das 2 às 3 horas da tarde. Né? Uhum. E eu estou vendo assim, todos esses sinais que estão acontecendo atualmente, um despertar da igreja, né? O despertar do povo de Deus, um chacoalhão que Deus está dando na igreja, e a igreja está se despertando, muita gente voltando para o evangelho, muita gente firmando, não vendo a hora de voltar à igreja, e a minha oração é que os votos, né? Os votos que as pessoas estão fazendo, eu vou firmar quando voltar, eu vou ser mais fiel quando voltar, que quando tudo isso passar, porque vai passar, que essas pessoas não brinquem com Deus, né? Que elas realmente possam assumir esse compromisso e pegar firme, sabendo que isso aqui é apenas um pequeno sinal do que virá. Uhum. E uma coisa que vi agora, que aconteceu ontem, e me leva a falar essa palavra. Você que está firme no Senhor, você que anda em santidade, você que é um fiel homem, é honra, aquele que honra o Senhor com seus dízimos, suas ofertas, honra os seus pastores, uma pessoa que não fala mal de ninguém, que só pensa no Evangelho, Deus vai proteger você em qualquer praga que houver, em qualquer sinal, terremoto, guerras, epidemia, você vai ficar tranquilo, porque tudo está no controle do Senhor. Ontem eu recebi um testemunho, Joel, de um rapaz lá do Rio de Janeiro, um presbítero, de uma igreja Assembleia de Deus. Ele estava contando para nós aqui, através do vídeo, que a irmã dele, lá no Rio de Janeiro, trabalha no Tribunal de Contas da União, do Estado. E ela tem uma amiga muito chegada que é espírita. E essa amiga chegou para ela e contou o que aconteceu. Ela queria ficar protegida do vírus, estava preocupada com os filhos dela. E ela foi falar com o pai de santo, porque ela é espírita, foi falar com o pai de santo dela. E pediu para o pai de santo fazer um trabalho para protegê-la do vírus. E o pai de santo parou e olhou para ela e falou assim, eu não posso fazer nada, porque esse vírus veio por permissão do homem lá em cima. E só os do pé junto é que tem autoridade para parar o vírus. Na linguagem espírita, pé junto são os crentes. Então, olha o que o diabo está falando, né? Olha. Só os crentes têm poder, a igreja tem poder para parar o vírus, para se proteger do vírus. O próprio diabo está falando isso. Então, queridos, é o Senhor que vai nos guardar, o Senhor que vai nos proteger. Fica firme no Senhor. Não abra brecha. Não abra brecha. Não use a crise como desculpa para não semear. Não use a crise como desculpa para não dizimar. Não use a crise como desculpa para não ofertar. Não use isso, porque isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Porque os fiéis no pouco é que serão colocados sobre o mundo. Amém. Esse é o tempo de provar a fidelidade de quem tem o coração no Senhor de verdade. Amém. E eu fico muito feliz porque o povo da Metodista Renovada, aqui na sede das nossas congregações, são tão fiéis, eles têm sido tão presentes agora nesse momento, né? Toda a experiência dos depósitos, as pessoas estão vindo aqui na sede, né, passar o seu cartão, as pessoas têm o entendimento, né? Então, isso que o apóstolo Gésio está falando é muito pertinente, né? Que não haja nenhuma desculpa, nada, mas que você se mantenha fiel, porque a tua fidelidade é que vai atrair a bênção de Deus. Ontem à noite nós começamos algo muito legal aqui, tio.
Nós arrumamos toda a administração lá, a entrada da igreja, onde tem administração, colocamos uma separação no balcão lá e colocamos álcool gel e cada pastor, cada dia, das 6 horas até as 20 horas, cada pastor fica ali de plantão, do lado de dentro, isolado, né, por uma separação transparente, para orar, ouvir as pessoas, orar por elas e aconselhar, e quem tem alimento não perecível pode trazer, quem quer trazer o dízimo, a máquina de cartão está lá, quem está tendo dificuldade, nós estamos aqui para ajudar, mas como Deus tem sido bom com a nossa igreja, né? Então, parabéns a você que tem sido fiel, e a você que por alguma razão não está conseguindo, pode contar conosco que nós podemos te ajudar. Apóstolo Géser, faltam 2 minutos, pode orar por nós aqui. Sim. Amanhã, 11 horas, novamente você pode estar conosco aqui e vamos estar recebendo muito mais o apóstolo Géser. Muito obrigado pela sua vida, por essa palavra que tem sido muito relevante para todos nós. Amém. Pai, nós te damos graças novamente, porque se não fosse o Senhor, se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Obrigado, porque até o inimigo está falando que é o Senhor que está no controle de tudo. Que nós tenhamos essa certeza no nosso coração. Quero abençoar cada querido que está aqui. Amém, que a tua saúde entre nestas casas. Onde houver enfermidade, que seja cessado agora. Onde houver falta, que venham os teus recursos agora. Que o teu povo seja agora aqueles que vão mostrar para o mundo que no tempo de crise, o Senhor está com aqueles que são teus filhos. Quero abençoar cada um, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre declarando sobre a vida do apóstolo Joel, da Sandra, do Pedrinho, da sua casa, do seu ministério, de todos que fazem parte dessa família maravilhosa, a maior bênção do Senhor e grandes milagres nesse tempo, para a glória